Tiago, capítulo 2, versículo 14, diz o texto: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se uma irmã ou um irmão estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe der nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Fala comigo assim: a fé sem obras, está morta. Pode melhorar um pouco. A fé sem obras, está morta. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Irmãos, esse é um texto muito difícil de ser pregado, porque talvez não seja um texto tão agradável a todos. Mas eu aprendi nessa pequena jornada com Jesus que nem sempre aquilo que parece ser desagradável é ruim. Às vezes o desagradável pode gerar coisas boas. Por exemplo, quando você se arrepende de algum pecado, no momento é ruim, mas pode trazer coisas benéficas para a sua vida. Quem me entende diz amém? Amém. Então não é um texto muito pregado, não é um texto muito exposto, porque se você parar para pensar, muitos de nós temos vivido apenas para o nosso próprio umbigo. Se você for em diversas igrejas, você vai perceber que a mensagem é sempre trazendo o homem como centro das coisas, é sempre falando que você é especial, você vai vencer, você é bonito, você é da hora, você é legal, você é capaz, você é bem sucedido, e você precisa declarar que você é essas coisas, porque assim você será bem sucedido. E talvez hoje seja um dia muito contraditório para pregar essa mensagem, mas foi a mensagem que o Senhor queimou no meu coração. Eu acredito que Deus vai transformar as nossas vidas através dessa palavra. Se ela for colocada em prática, as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Amém? Amém. Nós entendemos que a graça de Deus, ela atua em nós por meio da fé em Jesus Cristo. Você pode abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Deixe sua Bíblia aberta. E não confie num pregador que prega com a Bíblia fechada. Efésios capítulo 2, versículo 8. Se vier um pregador e falar assim: fecha sua Bíblia, desconfie, porque talvez ele não tenha a coragem de pregar aquilo que está escrito, mas eu quero que você acompanhe enquanto eu prego, porque aí você sabe que a palavra que sai da minha boca não é minha, mas é de Deus. Quando você não
confere na Bíblia, você é facilmente enganado. Quando você não confere nas Sagradas Escrituras, tudo aquilo que o pregador disser com um tom sublime, um tom de espiritualidade, você recebe, e às vezes não é aquilo que Deus quer comunicar, porque aquilo que Deus quer comunicar está relatado na sua palavra. Amém? A Bíblia diz: pois vocês são salvos pela graça. Fala comigo, pela graça. Por meio da fé. Que isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Fique sua Bíblia aberta em Tiago. Esses dias, irmãos, eu estava percebendo uma coisa, que nós interpretamos a Bíblia dessa forma. Tudo aquilo que se conta de histórias de personagens bíblicos, nós nos colocamos como esses personagens bíblicos, e geralmente nós nos comparamos com os mocinhos. É uma verdade. Quando se fala em José, você se coloca na perspectiva como se você fosse José, como se você tivesse muitos irmãos que quisessem te vender, e você tem um sonho, e você precisa realizar esse sonho. Então, quando se trata de José, você é José. Quando vamos para Moisés, você é Moisés, porque você foi chamado por Deus, você tem uma chamada muito grande, mas às vezes você não quer, e aí Deus vai e te dá a capacidade para fazer a obra dele, e aí você vive coisas maravilhosas com ele. Quando se trata de Daniel, você é Daniel. Alguém te jogou na cova dos leões, mas Deus está contigo na cova dos leões. Quando se trata de um dos discípulos, você se considera João, Tiago, Pedro. Você se vê como um mocinho. E eu já vivi assim. Eu já preguei assim. E é bem verdade que em muitas igrejas você vai ouvir pregações desse tipo. Você é José, você é Isaías, você é Jefité, você é Gideão. Mas talvez não seja sempre assim. Porque a Bíblia nos informa que nós não somos tão bons quanto parecemos. Por que a gente sempre interpreta como se a gente fosse um mocinho? A verdade é que na história de José, muitos de nós somos os irmãos de José que vendem alguns irmãos que são invejosos. É ou não é? Ou ninguém aqui nunca sentiu inveja? Quando se trata de Moisés, às vezes nós somos Faraó, um coração duro. Meu Deus. Um coração que não quer obedecer à vontade de Deus. Às vezes, dentre os discípulos, nós somos os Judas. Sabe por quê? Porque nós não somos os mocinhos da história. Só existe um mocinho, e esse mocinho é Jesus. Porque as Escrituras apontam para Jesus. A Bíblia aponta para Jesus. Na história de José, é Jesus quem está sendo apresentado como um novo de Deus que está sendo vendido pelos seus irmãos. E através dessa história de sofrimento, ele consegue salvar toda a sua família. O sonho de José é sobre Jesus. Porque você acha que cada um de nós teríamos a capacidade de sonhar que sol, lua, as estrelas se dobrariam a nós? Não se trata de você. Aí você pode olhar para a Bíblia e falar assim: não, mas se trata de mim sim, porque em Lucas 15 está lá falando das parábolas dos perdidos. Então se trata de mim, porque a Bíblia diz que se você é um pastor de ovelhas, qual dentre vós não deixaria as 99 para ir atrás da uma perdida? E aí você vai dizer que você é a perdida. Também tem a parábola da dracma perdida, e você vai dizer que você é a dracma perdida, que Deus te encontrou. E tem a parábola do filho perdido, e a gente se coloca na posição de filho perdido, e Deus nos encontrou. Então você coloca na sua mente que o Evangelho é sobre você. Mas a Bíblia diz claramente: um pastor que tinha 100 ovelhas deixou as 99 e foi atrás.
uma mulher que estava em casa e perdeu uma dracma, ela tinha 10, e ela correu, e ela procurou em toda a casa, e ela achou essa dracma perdida. A parábola do filho perdido começa. Havia um pai que tinha 2 filhos. Sabe por que a Bíblia começa falando dessa forma, todas essas parábolas? Porque não é sobre a ovelha perdida, é sobre o pastor que vai atrás das ovelhas. Não é sobre a dracma perdida, mas é sobre a mulher que busca na casa. Não é sobre o filho perdido, mas é sobre um pai que tem 2 filhos. Porque o evangelho não se trata de mim nem de você. Deus. E aí nós conseguimos entender a graça de Deus. Sabe por quê? Porque a graça de Deus vem sobre nós. Nós não somos merecedores dessa graça. Nós não somos dignos dessa graça. A Bíblia fala em Romanos 5, versículo 10, que nós éramos inimigos de Deus. Inimigo não é mocinho, inimigo é vilão. Mas a Bíblia conta a história de um herói que morreu para salvar todos os vilões. É por isso que Paulo diz: Cristo morreu para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se você não entende a graça desse jeito, você vai se tornar religioso, porque você vai achar que merece alguma coisa que você recebe de Deus, quando na verdade não se trata de você, se trata do amor dele, se trata da bondade dele, se trata da misericórdia dele. Não se trata do quanto nós somos merecedores, não se trata do quanto nós somos bonzinhos, não se trata do quanto nós somos especiais, se trata do quanto ele é amoroso. Essa é a graça de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, diz o texto. Sabe por quê? Porque quando você chegar no céu, você vai olhar e você vai ver aquela magnitude, aquela complexidade de coisas maravilhosas. Você vai ficar estupefato e você vai perceber que você não é digno de estar lá. Então ninguém que vai para o céu pode dizer: eu estou aqui por causa de mim mesmo, eu estou aqui por causa das minhas obras, eu estou aqui porque eu jejuei muito, eu estou aqui porque eu orei muito, eu estou aqui porque eu fui na igreja em favor de Deus, eu estou aqui porque eu cantava no louvor. Não, você estará lá por causa de Jesus e o seu sacrifício. Mas se caso alguém aqui for para o inferno, você dirá: eu estou aqui por causa de mim mesmo. Sabe por quê? Porque a salvação não é pelas obras, mas a condenação é. Meu Deus. Se você for para o inferno, tenha certeza de que você merece, porque o justo juiz é quem julga. As pessoas no inferno, elas não estarão felizes, mas elas estarão cientes de que elas estão lá por causa delas mesmas. Porque afinal de contas, todos nós somos merecedores. Aí você pode falar assim: não, que doideira, o que você está falando? Mas eu não roubo, eu não fumo, eu não me prostituo, eu não adultero. E quem disse que você precisa dessas coisas para ser pecador? Primeiro que pecador é quem você é, a sua natureza. Depois que Adão pegou, todos os filhos de Adão, todo o molde da humanidade foi corrompido pelo pecado. Então nós ouvimos essa canção que diz: pois o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Porque em meu coração habita a lei de Deus, mas existe uma luta constante entre a carne e o espírito, e geralmente é a carne quem ganha. Sabe o que Paulo diz? Paulo diz: que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque ele entendia que ele era pecador, mas a graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, é o que nos salva. Sabe, irmão, você não precisa de uma campanha para ser salvo, você não precisa fazer nada, absolutamente nada. É por isso que é o escândalo da cruz. É o escândalo que diz assim: você não está sendo salvo por aquilo que você fez, mas por aquilo que meu filho fez em teu lugar. Ele é substituto perfeito. Nós somos pecadores, o
salário do pecado é a morte, e não tínhamos como pagar, porque o preço era alto demais. Então o próprio Deus olhou do céu e Ele mesmo quis pagar o preço do nosso pecado. Jesus morrendo na cruz, Ele pagando o preço pelo meu e pelo seu pecado. Oh, glória! Aí você vai dizer que as suas boas obras compram Deus? Aí você vai dizer que o fato de você vir para a igreja te salva? Você viu como essa é uma mensagem que nem todo mundo vai gostar? Glória a Deus! Eu não gostei quando eu recebi. Aí eu estava aqui no teclado, aí comecei a olhar, um monte de gente chegando. Falei assim, meu Deus do céu, a igreja é lotada, não tem que pregar uma bênção, uma prosperidadezinha, que aí o povo volta, né? Você não vê que o povo é rotativo nas igrejas? Estão procurando um monte de companhia de prosperidade. Uma vez eu conversei com uma senhorinha, ela falou assim, eu estou fazendo uma campanha lá na Universal, de terça-feira, mas de quarta eu estou na Mundial, e de quinta eu estou na Nova Vida em Cristo, e não sei o quê. Que ela queria receber de qualquer jeito. É, Deus. E aí, às vezes Deus nos manda aqui para uma igreja para receber umas lapadas. Porque Deus só disciplina o filho a quem ama. Vamos lá, alguém. Consegue glorificar por isso? Ei, vamos apanhar, mas vamos apanhar dando glória. É, papai. Sabe, Deus abomina o pecado. Deus não suporta o pecado. E aí você ouve dizer que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Só que não tem como separar o pecador do pecado, a não ser pela graça de Deus. A graça de Deus. A graça de Deus. Quão maravilhosa é essa graça que nos alcançou, Glória, glória. que nos livrou do poder do pecado e da morte. Uma vez eu me recordei do filme Denis o Pimentinha. Vocês lembram desse filme? Passava direto no SBT. Denis, ele era um menino atribulado, um diabinho pessoa. Aí tinha o senhor Wilson e a senhora Wilson. Vocês lembram disso? E ele tinha... Você não está lembrado? Então você vai lembrar agora. O Denis vivia aprontando. Eles eram meninos muito sapecas. E eles estavam andando um dia, e a senhora Wilson, ela deu muitos doces para eles. E aí Denis o Pimentinha olha para o seu amigo Juca, e ele fala assim, eu não sei o que a gente fez para merecer isso. A gente era umas festas. Era basicamente isso que ele estava querendo falar. E aí o Juca olha para ele e fala assim, nós não recebemos esses doces porque nós somos legais. Nós recebemos esses doces porque a senhora Wilson é legal. Vamos lá. É, Deus. Aleluia. Nós não somos salvos porque nós somos bonzinhos. Nós somos salvos porque Ele é bom. Meu Deus. Se um dia você estiver aqui, e quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu me humilho. Eu não entendo como alguns ainda são arrogantes, conhecendo o tamanho do amor de Deus. Não era para nenhum de nós estarmos aqui. Tem pessoas aqui que têm passado com crime, tem pessoas aqui que têm passado com prostituição, e aí você pode olhar para trás e você falar assim, não era para eu estar aqui. Mas pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Porque Deus não divide a glória com ninguém. E se você fosse salvo por aquilo que você fez, a glória seria sua e não de Deus. É por isso que é Ele quem te salva. Então eu quero desmistificar algumas coisas na nossa mente. Primeira coisa, eu já ouvi até música falando sobre isso. Isso não é bíblico. A gente está pagando preço para ser salvo.
preço já foi pago. Segunda coisa, nada do que você fizer vai conseguir pagar o preço. Porque o preço é muito alto. O parâmetro é muito alto. Imagina você chegando na presença do Deus que é todo santo, 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 santo. Nele não há pecado. Imagina você chegando na presença de Deus e falando assim, ó, eu me garanto. Aleluia. Eu sou santarrão. Não, eu dou dízimo. Eu dou dízimo. Não, mas eu dou mais do que as outras pessoas. Não, mas eu jejuo. Eu jejuo uma vez por semana, 2 vezes por semana. Não, mas eu leio a Bíblia todos os dias. Não, mas eu oro todos os dias. Não, mas eu faço bem para o meu irmão. Você acha que isso vai ficar de pé diante da presença do Todo-Poderoso? Daquele que é todo amor, daquele que é todo santo, daquele que é todo perfeito? Santo tu és, Pai. Isaías diz que as nossas melhores obras para Deus são como trapos de imundícia. Aleluia. Vamos lá, alguém. Meu Deus. Glória a Deus. Você acha que isso se mantém, esse currículo que você tem evangélico, se mantém diante da presença do Todo-Poderoso? Eita! Mas sabe o que acontece quando nós nos aproximamos de Deus para orar? Nós não falamos mais numa perspectiva de inimigos, mas pela graça que nos aproximou, nós falamos agora como filhos, sem medo. Sabe por quê? Porque quando Deus olha para nós, Ele não vê mais a gente, Ele não vê mais o nosso pecado, Ele vê o sangue de Jesus, que cobre, que tira o pecado do mundo. É por isso que o sangue dos animais no Antigo Testamento era respingado nos sacerdotes. É por isso que a tipologia bíblica diz que Jacó e Esaú são uma figura de nós e Cristo. Sabe por quê? Porque Jacó, ele era um enganador. E aí, Isaac, pai de Jacó e Esaú, ia dar a bênção. Pega isso, Giovanni, meu Deus. Isaac ia dar a bênção, só que ele ia dar para Esaú, porque Esaú era o filho primogênito. Só que Jacó, ele fez um guisado lá e ele colocou as peles. Todo mundo sabe que Esaú era um homem muito peludo. Esaú era um homem muito peludo. Jacó pegou alguns pelos e começou a colar no seu corpo. E como Isaac já estava ruim de vista, quando Jacó se aproxima de Isaac, Isaac dá a bênção. Ele até percebe que a voz é um pouco diferente, mas ele toca nos pelos e ele fala assim, não, parece que é Esaú. Então ele abençoa Jacó. Jacó sai abençoado. Sabe o que isso significa conosco e com Jesus? É que nós somos pecadores, nós não somos os filhos primogênitos. Nós éramos os inimigos. Só que pelo sangue de Jesus que nos cobre, quando nós chegamos na presença de Deus, Ele não vê mais o nosso pecado. Ele olha e ele fala assim, nossa, parece até que o Tiago, parece até que os pecados do Tiago, parece a voz do Tiago, mas o sangue é do meu filho Jesus. Aleluia! Meu Deus! Glória! Oh, glória!